Olá, você está no Passeio Grátis e hoje vamos falar de sujeito e predicado. Vamos fazer questões de sujeito e predicado. Vamos direto ao ponto? Vamos ver questões de concurso de sujeito e de predicado, né? Para ver como é que a gente se sai nesse tipo de questão. Vamos agora ver a parte prática, como a gente consegue se sair. Vou lhe dar outra chance. Sobre a oração, assinale a alternativa correta. A1. O sujeito da oração é indeterminado, ele fala isso. Ora, para o sujeito ser indeterminado, tem que estar o verbo na terceira pessoa do singular mais o si, não é o caso que não tem si, ou do plural, para eu ficar na dúvida entre eles ou elas, do tipo, roubaram o Banco do Brasil, assaltaram minha casa, levaram tudo que eu tinha. Então, essas são as duas opções para indeterminar. Então, o sujeito não é indeterminado. Trata-se de oração sem sujeito. Ora, oração sem sujeito, vamos relembrar, verbo haver, não é o caso. Ok? Verbo fazer com a ideia de tempo ou alguma outra ideia de tempo aí, não é o caso. Vou lhe dar outra chance, não é faz frio, faz calor, faz 10 anos, são 10 horas. Não é isso. É fenômeno natural aí, choveu, trovejou, relampejou? Não. Então não se trata de oração sem sujeito. Então a letra A foi eliminada já e a letra B também foi eliminada. O sujeito da oração é oculto? Vamos ver se a gente pode afirmar quem é um sujeito. Vou lhe dar. O sujeito de vou pode ser nós vou lhe dar, eles vou lhe dar, tu vou lhe dar. Não, só pode ser eu vou lhe dar. O sujeito aqui é eu. E esse sujeito eu é um sujeito o quê? Oculto, também chamado de elíptico, implícito, desenencial ou contextual. O sujeito da oração é outra chance? Não, o sujeito sou eu. Eu que vou dar outra chance. Quem dá alguma coisa. Outra chance é o objeto. Aqui, outra chance é o objeto direto. Vou lhe dar tudo. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, objeto indireto. Objeto direto, desculpe, objeto direto. Vou lhe dar tudo, objeto direto. Então, a resposta certa é a letra C. O sujeito da oração é oculto. Ok? Eu vou lhe dar outra chance. Vamos para a próxima questão? Nessa próxima questão, ele diz, estou com doente em casa, o sujeito está oculto, podendo ser percebido pela forma verbal estou. Ele afirma isso, né? Que flexionado na primeira pessoa do singular, eu estou. Isso é uma verdade, ele está afirmando, não é isso que ele quer. Isso é uma afirmação básica para dizer que é um sujeito oculto. Mas o pedido vem agora. Assinale a alternativa em que o texto destacado também desempenha a função de sujeito. Ele quer que você diga qual é sujeito. Se é natureza linda, corajosa, a sociedade da terra ou de apoio. Ora, que negócio lindo de se fazer. Ora, gente. Ele quer saber qual desses é sujeito. Vamos começar. Primeiro, de apoio não pode ser sujeito. Por que, gente? Termo preposicionado, ao dia aqui, ó, nunca será sujeito. A sociedades também não pode ser sujeito. Por que, gente? Termo preposicionado nunca será sujeito. Como é que tem preposição com crase? Tem sempre, se tem crase, tem uma preposição ali. A sociedade tem dois As. Um A, que é a preposição, e outro As, que é o artigo de a sociedade. Então, já eliminamos a letra C e a letra E. Ok? Letra B. O primeiro descobridor foi corajoso. Corajoso aqui é uma característica do sujeito que é o primeiro descobridor. O sujeito da letra B é o primeiro descobridor.
Olha que foi aqui. Não é uma ação, é o quê? Um verbo de ligação. O que faz o verbo de ligação? Liga o sujeito ao predicativo. Corajoso aí é o quê? Predicativo do sujeito e não sujeito. Então já está eliminado. Então, observe que ficamos entre a letra A e a letra D de dado. A de amor e D de docinho. Vamos ver. Gente, é uma pegadinha. A letra A é uma pegadinha. Porque nesse planeta há natureza linda. Gente, que verbo é esse que estamos tratando aqui? O verbo haver. O que é que nós já sabemos sobre ele? O verbo haver é especial. Oração sem sujeito. Logo, não pode ser sujeito de uma oração sem sujeito. Ah, professor, o verbo haver não tem sujeito. E o que está depois do verbo haver? A natureza é o quê? É o objeto direto. A tudo. Objeto direto. O verbo haver não tem sujeito, portanto, a letra A não pode ser a resposta. A resposta certa é a D de docinho. Como é que a gente vai fazer? Preserva-se, se pergunta. Alguém se preserva ou algo se preserva? Não é alguém porque não tem pessoas aqui, é algo. E o que é que se preserva? A terra. A terra se preserva. Ok? A terra é o sujeito. Se preserva algo, se preserva a terra. Ok? Então a resposta certa é a letra D de docinho. Preserva-se a terra. É como se fosse na passiva, a terra é preservada. Vamos para outra questão. Na fala, seu pai está doente? Quando for analisar sintaticamente as frases, pode esquecer a interrogação. Não vai mudar em nada. Então, pensa assim, seu pai está doente. Cadê o verbo, gente? Está. Esse verbo aqui, e o verbo estar aqui, é uma ação física? Não. O verbo estar aqui é uma ação intelectiva? Não. O verbo estar aqui é uma ação emotiva? Não. O verbo estar aqui é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. O que faz o verbo de ligação, gente? Ligar o sujeito a quem? Ao predicativo. Tem verbo de ação? Não. Então, a letra A diz, o predicado se classifica como verbal. Impossível. Por que impossível? Para ser verbal tem que ter verbo de ação. Não é a letra A. O predicado se classifica como nominal. Sim, é nominal. Agora, olha aí a justificativa. Por conter verbo transitivo. Gente, se não tem verbo de ação, não pode ser transitivo. E para ser transitivo, o verbo precisa ser de ação. O verbo de ligação não é transitivo nem intransitivo, ele é apenas de ligação. Não, a letra B estava certa até aqui, é nominal, mas não por conter verbo transitivo direto e indireto. Até porque aí não tem objeto direto e indireto. Letra C é verbal, não é verbal, porque não contém verbo de ação. Letra D é verbal, não é verbal, porque não contém verbo de ação. Letra E é nominal, é nominal. Vamos ver agora a justificativa, por conter verbo de ligação. Sim, ele contém verbo de ligação, isso é verdade. Embora isso aqui é uma balela. Não é porque ele contém verbo de ligação que ele é nominal. Ele é nominal por causa do predicativo. Agora, ele é só nominal porque o verbo não é de ação para se tornar verbo nominal. Espero que eu tenha entendido. Então, ele é nominal. Essa é a resposta certa, é a letra E. Vamos para a próxima questão. Segundo a nossa gramática completa de Sacconi, sujeito é o ser ou aquilo a que se atribui a ideia contida do predicado. E pode ser de diversos tipos. Ele está falando que o sujeito pode ser de diversos tipos.
Aqui é só o enunciado. Agora vamos para a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, a classificação, o que, gente? Cuidado, ó, a classificação incorreta do sujeito. Ele quer errada. Cuidado, muita gente erra isso, é incorreto. Então vamos lá. Precisa-se de funcionários. Oração sem sujeito. Gente, oração sem sujeito são aqueles verbos impessoais. Eu vou recapitular. O verbo haver, o verbo fazer com a ideia de tempo e todas as expressões temporais, como está frio, é um dia lindo, certo? Toda expressão temporal. E os fenômenos naturais, como choveu, trovejou. Não é o caso. Aí não é oração sem sujeito. Essa frase, precisa-se de funcionários, ela não é uma oração só sujeito. Ela é uma oração com o sujeito indeterminado. Esse se indetermina o sujeito. Porque ele não encontra alguém ou algo e ele indetermina o sujeito. Não é uma oração sem sujeito. Então, ele diz que a oração é sem sujeito. Está certo ou está errado? Está errado. Então, eu vou marcar. Por que você vai marcar já que está errado? Porque ele quer, a incorreta. Na letra B, os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Quem é o sujeito? Os planetas do sistema solar. É um sujeito simples ou composto? Simples, porque quem é o núcleo? Planetas é o núcleo. É um núcleo só. Não importa de onde são os planetas, mas os planetas é um sujeito simples. A letra B está certa? Tá. E por que você não marca? Porque eu estou marcando as erradas. E a errada é a letra A, porque disse que a oração é sem sujeito na letra A, quando, na verdade, o sujeito da letra A ele é indeterminado. Existe um sujeito que precisa de funcionários, só que eu não posso determinar se é ele ou se é ela. É isso que o Cid está fazendo aí. Letra C. Construíram um prédio mês passado. É indeterminado, sim, é verdade, porque eu não posso determinar se foram eles ou se foram elas que construíram. Aí é um sujeito indeterminado no plural. Carlos e Adriano foram ao jogo. Sujeito composto? Sim, porque tem dois núcleos. Carla, Adriano. Então, tem núcleo 1, Carla, núcleo 2, Adriano. Mas o núcleo é o sujeito o quê? Composto. Isso está certo, Jabas? Está. E por que você não marca? Porque está pedindo a incorreta. Cuidado com isso. A resposta certa é a letra A. Vamos fazer mais uma questão? Em pesquisadores da USP, elaboraram lista de gestos, posturas e outras pistas. É possível identificar o mesmo tipo de sujeito em... Ele quer que identifique o mesmo tipo de sujeito. Só que ele disse que, exceto um, ele quer também a errado, ele quer a exceção, ele quer o exceto, ele quer aquele que não tem o mesmo tipo de sujeito. Então vamos analisar o sujeito. Vamos ver quem é o sujeito. O sujeito aqui, quem é o sujeito dessa frase? Pesquisadores da USP elaboraram lista de gestos. Ora, o sujeito aqui são os pesquisadores da USP. Aí a pergunta é, esse sujeito é elíptico? Ele é oculto? Não, ele não é elíptico, ele não é oculto, ele é um sujeito explícito. Ele é um sujeito explícito. Esse sujeito é simples ou é composto? Ele é um sujeito simples, porque quem é o núcleo aqui? É a USP? Não, os pesquisadores representam o núcleo. Então é um sujeito simples, explícito. Ok? A letra A, o estado, ele é simples. Ele é simples plural ou singular? Porque vamos ver lá. O estado de saúde em que uma pessoa se encontra. Se encontra. Alguém se encontra. Uma pessoa se encontra. Sujeito que se encontra, uma pessoa. Sujeito simples e explícito. Porque aqui está plural, aqui está singular. Vamos ver se vai ter essa diferença. Ok?
Vamos ver se vai ter essa diferença. Esse aqui é explícito, ok? Mas ele quer a exceção, né? Vamos lembrar que ele quer o exceto. Nós temos um sujeito simples, explícito, lá em cima. E na letra A temos um sujeito simples, explícito. A letra B, o estudo foi realizado. O sujeito está na cara aqui, né? O estudo foi realizado. Sujeito explícito também, né? E simples, não é? Letra C, elaboramos uma lista. Elaboramos. Quem é o sujeito do elaboramos, gente? Nós elaboramos. É um sujeito que oculto. O sujeito nós elaboramos é um sujeito que oculto. E como sujeito oculto, ele vai ser diferente do sujeito de lá, que é um sujeito explícito. O sujeito oculto ele é implícito, ele é elíptico. Ok? Ele é o diferente. Na letra D, no consultório, a preposição no consultório não pode ser sujeito. Apenas uma parte é verbalizada. Uma parte das informações. Sujeito explícito também, simples. O único sujeito diferente está na letra C, porque é um sujeito que oculto, sujeito implícito. A resposta certa é a letra C. Elaboramos uma lista. Temos sujeito oculto, nós. É o único diferente. Todos os outros são sujeitos explícitos. Observe o enunciado com calma. 14. Vamos para outra questão? O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher a lacuna. Ora, a letra A, aos esforços de cada um, compete muitas vezes promover. Aos esforços, começa com preposição, esse trecho, aos esforços de cada um, não pode ser sujeito. Não pode. Como ele não pode ser sujeito, eu já sei que não temos sujeito. Ele não pode porque tem preposição, aos. Como ele não pode ser sujeito porque começa com preposição, então o sujeito não está antes do verbo, ele está após o verbo. Então, após o verbo, nós temos o primeiro elemento, que é muitas vezes, primeiro elemento, e o segundo elemento, que é promover as conquistas, certo? Nós já sabemos que entre o primeiro elemento e o segundo, a chance maior, certo? É de ser o segundo. Vamos tentar colocar esse segundo no lugar do sujeito, que é aqui, ó. Vamos colocar promover as conquistas de um grupo compete aos esforços de cada um dos indivíduos. Percebe que o sujeito é esse? Promover as conquistas. Esse sujeito promover as conquistas, percebe que tem verbo nele? Se tem verbo nele, é um sujeito que? Oracional. Se é um sujeito oracional, o compete fica como singular. A letra B. Não cumpre aos membros de um grupo culpar-se individualmente. Ora. Está visivelmente que não temos sujeito aqui antes do verbo. Então, nós vamos, ó, primeiro elemento, aos membros de um grupo. Primeiro elemento. Segundo elemento, culpar-se individualmente pelo fracasso do trabalho. Então, a chance maior de ser quem? É aos membros de um grupo ou culpar-se pelo fracasso? Gente, aos membros de um grupo tem preposição. Jamais será o sujeito. E quem é o sujeito? Culpar-se pelo fracasso não cumpre aos membros de um grupo. O sujeito é o segundo elemento. Tem verbo a ocupar. Como tem verbo, é um sujeito que? Oracional. Que leva o verbo para o plural? Não, para o singular. O que ele quer é o plural. Não é letra A nem letra B. Na letra C, sim, a união faz a força. Mas a cada um dos indivíduos, é importante observar essa preposição, a cada um dos indivíduos. Também cabe também contar com suas próprias forças. Ora, a união faz a força, cabe? Não. A cada um cabe? Não, porque tem preposição. Não tem sujeito também antes do verbo. E vamos lembrar, o primeiro elemento é também.
O segundo elemento é contar com suas próprias forças. E você já tem que pensar que a chance de ser o segundo elemento é muito grande. Então, na ordem ficaria contar com suas próprias forças, vou botar aqui no lugar do sujeito, cabe também a cada um dos indivíduos. O sujeito também aqui é oracional. Contar é verbo, ó. Olha o verbo aqui. É um sujeito oracional. Que leva o verbo para o plural? Não, para o singular. A frase D. Não se imagina que das renúncias pessoais do indivíduo depende o sucesso do grupo. Alguém depende ou algo? Algo depende. O que é que depende? Está invertido. O sucesso de um grupo depende. O sucesso depende. O sucesso é o nosso sujeito. Esse nosso sujeito, o sucesso, leva o verbo para o plural ou singular? Resposta. Leva o verbo para o singular. Ele quer um que leva o verbo para o plural. Então não é a letra D. Só sobrou a letra E. Os ganhos que se obtém. Ó. O sujeito é os ganhos. Representado aqui pelo quê? Mas é os ganhos. Os ganhos que se obtém. Se obtém aqui ficará no plural. Portanto, a resposta certa é a letra E de emoção. Ok? Então, a única alternativa em que o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar de uma forma plural, visto que é a frase os ganhos que se obtém. O que é que se obtém? Resposta, ganhos. Representado pelo quê? Resposta plural sem verbo é a única forma de levar o verbo pesquisado para o plural. Ok? Vamos ver os erros que eu já mostrei. Na letra A, o que é que compete promover as conquistas? Resposta com verbo, né? Singular, o sujeito oracional. Na letra B, o que é que não cumpre? Né? Culpar-se individualmente não cumpre. Resposta com verbo, singular. Na letra C, o que é que cabe? Contar com suas próprias forças. Resposta com verbo, singular. Na letra D, o que é que depende? O sucesso. O sucesso é singular. Vamos continuar as aulas sobre sintaxe da oração. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, porque a cada 1000 inscritos, vamos colocar mais matéria aqui no canal. Porque você está no Passeio Grátis.